Bom dia, vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos relembrar alguns conteúdos que nós já vimos, certo? Como o historiador. Tudo que nós estudamos em história, ele foi pesquisado e investigado por um historiador, né? Então, quem é o historiador? O historiador, ele estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo, né? Tudo que a gente fez, tudo que os seres humanos fizeram durante todo o período da nossa existência, quem vai estudar, investigar e pesquisar isso são os historiadores, certo? E ele, como é que ele investiga esses acontecimentos? Ele investiga os acontecimentos do passado através dos vestígios deixados pelas pessoas. Que vestígios são esses? Podem ser os jornais, podem ser fotografias, pinturas, esculturas, né? Gravações que comprovem que houve aquele ato em um determinado momento do tempo, né? Como é que nós sabemos que existiu o Tratado de Tordesilhas, que nós acabamos de estudar? Porque existe um documento, né? Um ofício que registrou e ele ainda existe. Então, ele é o que? Uma fonte escrita. Está lá registrando tudo o que aconteceu. Mas eu também tenho fontes visuais, como as fotografias, as pinturas, né? Que foram feitas pelos artistas da época. Então, estudando essas fontes históricas, né? Os historiadores montaram, né? Eles investigaram, montaram todo um esquema para que nós pudéssemos conhecer essa história do Tratado de Tordesilhas, certo? Então, mas aí eu tenho várias fontes históricas. Eu tenho a fonte histórica escrita, a material, a visual e a oral. A fonte histórica escrita são quem? São os jornais, os livros, as revistas, os cadernos, os pergaminhos, tudo onde tem alguma coisa escrita do passado, ele é uma fonte histórica. A fonte histórica material, quem são? São os objetos, né, que nós encontramos do passado, como as esculturas, os móveis, as construções, roupas, brinquedos, ferramentas, né, para que nós possamos entender o passado. As fontes históricas visuais, quem são? São as ilustrações, as fotografias, as pinturas, né? Que no passado faziam-se muitas pinturas. E a fonte histórica oral, quem são? São os registros da memória das pessoas, né? Como cantigas, né? Como lendas, adivinhas, parlendas, depoimentos e entrevistas. Né? Se eu quiser saber algo sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vou procurar alguém, né, que viveu naquele tempo, com certeza já uma pessoa idosa, para me contar sobre o que houve naquele período, né? Então, esses são os fatos que estudam, né, a história e nos traz os fatos para que nós possamos conhecer um pouco do passado. E de acordo com isso, vocês irão responder as páginas 106 e 107 do livro de histórias de vocês, ok? Respondam com bastante atenção.